Olá a todos, estamos bem no coração da cidade de Barcelos, aqui junto ao edifício da Câmara Municipal. Estamos mais precisamente no Business Center do Lima Group, aqui bem próximo do Rio Cávado e da ponte que liga Barcelos a Barcelins. E a minha convidada Joana Neiva. Joana Neiva é psicóloga e é cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Barcelos. Por estarmos junto à Câmara Municipal, onde espera entrar a partir do dia 12 de outubro, Joana, a primeira pergunta que eu te faria é: quais são ou quais seriam as tuas primeiras grandes iniciativas nos teus 30, 60 primeiros dias de mandato? Antes de mais, muito obrigada e obrigada pelo convite, é muito bom da nossa parte estar aqui. Ora, essa é uma pergunta que às vezes é um bocadinho ingrata, porque nós temos a consciência da realidade e a possibilidade de ganhar é muito reduzida. Porém, contudo, uma coisa que para nós seria fundamental era, efetivamente, e agrupando aqui diferentes questões, desenvolver um plano de desenvolvimento municipal no sentido de pensar a cidade num futuro sustentado, tanto no tempo como naquilo que é a nossa sustentabilidade ambiental. Envolver diferentes daquelas que são as nossas prioridades, desde a questão da remunicipalização da água, que tem que ser um tema sem dúvida trazido de volta ao nosso debate e à esfera pública, a questão do hospital, que apesar de termos profissionais excepcionais que fazem muitas vezes das tripas coração, a verdade é que as infraestruturas não são adequadas. Não sei se tem essa é a eterna promessa em Barcelos. A eterna promessa em Barcelos, que pareceu dar um passo no sentido de entrar no Orçamento de Estado, mas que efetivamente continuamos à espera. E o hospital é muito precário, as condições são muito fraquinhas e nós sabemos que a nossa população, tanto de Barcelos como a desposente também abrangida por este hospital, merecem melhores condições. Uma das coisas que continua também a ser uma eterna luta do Bloco, e já foram feitos alguns passos por esta autarquia, relativamente ao Rio Cávado. Ou seja, temos ali uns passadiços, começamos aqui a avançar no sentido de aproveitar aquilo que é este recurso natural, mas as águas até hoje continuam inutilizadas. É necessário, ou seja, o rio é uma parte essencial desta cidade. Historicamente, é o porquê de nós termos a nossa cidade, e faz-nos todo sentido trazer o rio de volta à identidade barcelense, pensarmos o rio como uma parte da nossa vida, não só um curso de água que passa por ali, mas um sítio onde eu posso fazer atividades, onde a água tem qualidade, onde eu tenho uma praia fluvial. Isto entre muitas outras Não querendo, só voltando ao hospital, porque efetivamente eu sei que é um tema central da campanha, isso acaba até por prejudicar duas candidaturas, quer municipal, não pode descurar que tem responsabilidade sobre isso, mas também o partido que é suportado pelo governo, que também não pode dizer que não tem responsabilidade sobre isso. Acho que... Claro, nós quando pensamos no hospital, tem existido alguma pressão. O Bloco de Esquerda sempre fez esta pressão, a verdade, temos também que perceber aquilo que é a nossa representatividade e aquilo que é a nossa voz na Assembleia. Mas também, efetivamente, o Executivo tem uma responsabilidade de levar esta questão àquilo que é o Parlamento, de trazer esta questão à centralidade, porque, não sei se, mais uma vez, não sei se tem conhecimento do hospital, mas aquilo é um edifício alugado, que também tem encargos. Muitas vezes, se um doente estiver numa maca no corredor, muitas vezes em diferentes sítios não passa outra maca ao lado. Muitas vezes é preciso fazer percursos muito compridos para conseguir obter aquilo que são os tratamentos. Há zonas muitas vezes durante a noite que nem sequer estão assim tão bem iluminadas. Se for fazer um raio-x à noite, aquilo é assim um bocadinho um labirinto. Sim. E acho que há uma desresponsabilização dos diferentes executivos em fazer com que esta questão ande para a frente. Eu falei, eu disse, eu prometi, mas... Uma das outras coisas que avançavas como sendo uma das tuas preocupações era também, aqui para além do tema do hospital, era o tema da água. Barcelos também foi afetado por tudo aquilo que foi a água, a privatização da água, e já ouvimos em outros, vamos também aproveitar para tomar um café, também já ouvimos em intervenções tuas anteriores que o Bloco tem uma posição muito clara sobre aquilo que é, eu creio que ouvi uma entrevista tua recente em que dizias que não é um bem mercantilista, algo assim. Não, nós temos a questão das águas e às vezes a atual coligação gosta de se esquecer desse fator e falar só daquilo que foram os 12 anos de governo do PS. A verdade é que esta questão é antiga, ela começa em 2005 e desde o início, 2005 sendo a Câmara do PSD, mercantiliza-se a água, passa a ser um bem privado, que desde uma primeira instância traz prejuízo para a população barcelense, porque sendo o consumo de água baseado num caso tipo, falhamos logo à partida. Quando se falha, a Câmara tem que pagar a esta empresa, isto desde 2005. Em 2009, o PS junta-se à luta, faz parte, defende a remunicipalização da água, contudo, entra na Câmara
e nada muda. Eu sei que o Mário Constantino, na sua perspectiva e na perspectiva da coligação, resolveram o problema, mas na verdade só o atrasamos mais 20 anos. Quanto nos custará remunicipalizar a água daqui a 20 anos? E isto sim seria algo que o Bloco de Esquerda gostaria de trazer para cima da mesa, e não só pela questão da água, mas pela questão do saneamento. Há freguesias que têm 0% de saneamento em Barcelos. Isto implica fossas, descargas ilegais, contratar serviços muitas vezes não adequados para estas ditas descargas, são questões de saúde pública. O que o PST fez na altura foi um crime de gestão pública. E muitas vezes nós evitamos falar nessa questão, até porque se calhar agora está melhor que o que estava há 10 anos, mas não deixa de ter consequências, se calhar não para quem vendeu as águas em 2005, mas se calhar para os filhos que terei daqui a uns anos e que terão que lidar com essa questão. No meio desta entrevista também vamos aproveitar e conhecer um bocadinho mais da Joana Neiva. A Joana Neiva é psicóloga, já me disse aqui no backstage que também já está a preparar o doutoramento numa área muito específica, exerce aqui em Barcelos. Joana, além da Joana psicóloga, temos uma Joana das viagens? Temos, muito. Eu gosto muito de viajar, comecei a viajar muito cedo, numa altura em que se calhar não era tão comum e não havia tanta essa possibilidade económica. Estudei na escola secundária de Barcelos, que tinha os intercâmbios, então anteriormente até já tinha ido a Taizé, em França. Cheguei depois a fazer uma passagem de Ana Roma, onde ficamos a dormir no mosteiro, e a partir daí foi sempre um crescendo nestas aventuras, sozinha, acompanhada, em Portugal, fora da Europa. É uma coisa que... E os livros preenchem muito, para além dos livros da psicologia? Se sugerisse um livro de leitura agora em pré-campanha, em campanha eleitoral, qual seria um dos livros que a marcou? Eu recentemente li um livro, eu trabalho muito com crianças, adolescentes, adultos, não trabalho tanto com a população idosa, e recentemente li um livro que se chama Os Esquecidos do Domingo, de Valérie Parra, que fala muito desta questão dos idosos e das pessoas que são esquecidas e das pessoas que não são trazidas para o centro do debate. E foi um livro, porque ela já escreveu A Breve Vida das Flores, que é muito bonito, é o preferido, mas aquele livro, a mim, que se calhar não tem tanta ligação à população idosa, foi algo que mexeu muito comigo, aquilo que pode ser a solidão, o isolamento, as prioridades da família que de repente não contemplam os idosos, e foi algo que me tocou porque me revi, se calhar, a adotar esses comportamentos de não ir ver os meus avós ou de não passar tanto tempo com as pessoas mais velhas da minha família, e por isso foi assim recentemente um livro que me marcou bastante. A Joana vem da freguesia de Lama. Sim, eu vivi os primeiros 10 anos em Arcozelo e agora estou na Lama. A minha família é de Arcozelo, os meus avós eram de Arcozelo, e foi em grande parte, e da Silva, que é uma freguesia que tem muito carinho, tem uma vida cultural muito bonita. Voltando ainda aos temas da campanha eleitoral e agora destas eleições autárquicas, estávamos a falar precisamente neste livro sobre os esquecidos. Sendo Barcelos um concelho tão grande, a Joana não sente que perde alguma oportunidade de ser central relativamente, por exemplo, a concelhos como Braga, Guimarães, que se têm vindo a afirmar num potencial diferente dentro, pelo menos, da região? Sem dúvida nenhuma, eu também recentemente na entrevista que dei, acho que isso é um dos maiores problemas em Barcelos. Nós temos, e como não fosse eu barcelense, mas acredito que temos um dos concelhos mais ricos a nível histórico, cultural, patrimonial, a nível de diversidade social, e nós não a sabemos aproveitar, não só no sentido, a mobilidade entre concelho é péssima, é horrorosa, freguesias como a minha, às vezes passa um autocarro para ir para Braga, um autocarro para ir para Barcelos por hora e durante o período escolar, mas também no sentido em que nós não conseguimos aproveitar nada do nosso, já tenho citado espaços, mas muito pequeninos, do nosso artesanato, daquilo que são os bordados de escriva, a olaria, o barro, e acho que nós nos esquecemos muitas vezes daquilo que são as potencialidades do nosso concelho. Aposta-se muito no centro, que efetivamente, inegavelmente, tem havido desenvolvimentos, e nos esquecemos daquilo que são as periferias, que é muitas vezes onde acontece a parte mais bonita do nosso concelho, onde se vive mais vida no nosso concelho. O próprio mercado imobiliário de Barcelos acaba por ficar muito condicionado à cidade, não é? Portanto, tem muita ideia da feira de Barcelos aqui o centro, mas depois das antigas 89 freguesias perde-se um bocado, não é? Sim, e tudo o que seja ligado à habitação, temos toda uma outra questão. O nosso plano municipal habitacional é paupérrimo, a estratégia deste executivo era de 0,3 a 0,7, a média nacional é 2%, o que é muito pobre comparado mesmo à média da União Europeia, que ronda os cerca de 10%. E nós vemos-nos muitas vezes condicionados a deixar o nosso concelho.
é muito comum, e todos os barcelenses têm amigos, família, não só que imigram para o estrangeiro, mas pessoas vão fazer licenciaturas e mestrados para fora e não voltam. Eu própria me revi nesse padrão até à pandemia que voltei, que estava já a morar em Braga, depois acabei por voltar, redescobrir um bocadinho o amor à terra e querer muito ficar por cá, mas sem dúvida que é uma realidade. Nós temos um êxodo não só juvenil, mas quadros de pessoas especializadas em alguma área, e com isto não quero dizer necessariamente com ensino superior, mas com competências e qualidades e talentos que deveríamos querer manter aqui, que não conseguimos. Certo. Joana, falou-nos há pouco, já falamos sobre saúde, já falamos sobre imobiliário. Qual seria uma outra preocupação que a Joana gostaria de deixar como mensagem, que é efetivamente uma preocupação muito do Bloco e, quiçá, diferenciadora das outras candidaturas? Das outras candidaturas. Eu acho que uma ideia que é verdadeiramente diferenciadora e que temos muita propriedade e que a defendemos é esta questão da cidade em que queremos viver daqui a 20 anos. Claro que é necessário responder aos problemas do dia-a-dia, mas precisamos de um planeamento estratégico. Exemplo, na habitação focamos muito em construir, 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 construir. Eu não sei se conhece Arcozelo, de onde eu sou, mas temos prédios em cima de prédios em cima de prédios, sem um espaço verde, sem espaço para estacionamento, sem espaço para as famílias terem uma boa qualidade de vida. E isto faz com que não exista esta qualidade de vida, que as pessoas acabem por viver em meios de betão. O que é que significa este planeamento estratégico? Eu investi sim na habitação, mas pensar nela de acordo com a criação de um espaço verde, de um parque infantil, algo que responda, não sei, a eventuais emergências climáticas que possam surgir, e começarmos a pensar na nossa cidade como uma cidade de futuro, não como um manto de retalhos. E começarmos a pensar que merecemos, nós sabemos o que temos, valorizamos o que temos, mas também sabemos aquilo que merecemos e aquilo que são os nossos direitos. E isto passa pela água, pelo hospital, pelo acesso ao rio, pela habitação, pelo próprio direito à cidade, participação ativa, participação cidadã, passa pelo bem-estar animal, pelas questões sociais, que em Barcelos foram muito esquecidas pelos últimos executivos, e também por aquilo que é o meu último ponto, que na verdade eu me esqueci, mas então, porque não é tão... Uma última nota que eu gostava ainda de ver com a Joana, que é, Barcelos virou em termos políticos nas últimas eleições. Se classificasse o atual mandato autárquico de Mário Constantino de 0 a 10? Não tenho necessariamente uma resposta. Aquilo que eu tenho, independentemente das nossas opiniões político-partidárias e aquilo que senti nestes momentos com Mário Constantino, e aquilo que também tem sido o relato de José Maria Cardoso e de Miguel Martins, é que este executivo tem funcionado. Nós temos que nos questionar se isso é suficiente. Eu percebo tanto Mário Constantino, como Armandina Saleiro, como eu própria, como Mário Figueiredo, como pessoas que querem o melhor para Barcelos. E isso sim é o que importa. Podemos discordar da forma em que chegamos lá, e discordamos profunda e ideologicamente, mas tem que se respeitar alguém que quer o bem da cidade e que quer que a cidade se desenvolva. Se é da forma certa, nós temos coisas a acrescentar. Tem uma visão muito diferente. Joana, foi um prazer estar à conversa contigo. Nós descobrimos a Joana Neiva, é candidata do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Barcelos. Falou-nos sobre as propostas que tem para o Hospital de Barcelos, falou-nos também da sua posição diferenciadora relativamente aos temas da água, que são muito queridos em Barcelos, mas também falou-nos de outras coisas, falou-nos da sua vida pessoal, dos seus gostos, de onde é que vem, das suas raízes, e falou-nos daquilo que é efetivamente diferenciador para o Bloco, que é efetivamente que cidade nós queremos daqui a 20 anos. Uma última nota, e com esta terminamos esta nossa agradável conversa. Também, e não faço nenhuma inconfidência, a aposta do Bloco em Barcelos é grande com a candidatura da Joana, e terá intervenções nacionais de figuras destacadas do Bloco de Esquerda nesta campanha, eu percebi. Sim, já tivemos o Francisco Louçã este fim de semana, e agora estamos a organizar o resto da nossa agenda para que tal aconteça. Para que efetivamente seja uma aposta vencedora. Já tivemos a Catarina cá. Uma aposta vencedora. Claro. Joana, foi um prazer, agradeço-te muito este teu tempo. João. E muito obrigado a todos, continuaremos esta ronda de entrevistas ao longo dos próximos dias. Repito, estamos aqui no Business Center do Lima Group, aqui bem no coração da cidade, bem junto à Câmara Municipal, entre a Câmara Municipal e o Rio, portanto, entre aquilo que é o orgulho dos barcelenses, mas também o poder de decisão, que é isto que estamos aqui a conversar.